Bíblia, então, conforme dito, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no seu capítulo 4, versículo 17, diz: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiante dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, num barco com Zebedeu seu pai, consertando as redes, e os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Queira por gentileza ir ao capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10 de Mateus, versículo 2 a seguir. Diz, vou adiantar que está ali no telão, no slide. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, o que havia de trair. Podeis assentar. A igreja nesta noite tem liberdade, assim como o Espírito Santo está sobre esta igreja. Eu já estou sentindo aqui, você tem liberdade, o momento que quiser, de abrir a tua boca e exaltar o nome do Senhor. A quinta-feira é de louvor e adoração, então louve, dando glória e aleluia a Jesus. Mas quando isso acontecer, que o Espírito de Deus toque em você, aí você abre a boca com vontade e glorifica o Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Nós vemos aqui, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é, por excelência, dentre todos os livros mundiais, o livro best-seller. O que é isso? É o livro mais vendido em todo o planeta Terra. Nós olhamos para a Bíblia e temos dentro dela, quando ela está fechada, é o livro. Quando abre, tem duas divisórias dentro da Bíblia, ou melhor explicando, duas partes. A saber, dentro desse livro, 66 livros escritos, 39 faz parte do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, sendo que os primórdios a escreverem o Antigo Testamento foi o povo judeu, por um período de aproximadamente pouco mais de 1 milênio. E logo em seguida nós vamos ver adentrando os evangelhos. Evangelho a qual um desses, que é o Mateus, a qual nós iremos meditar nesta noite, neste culto, eles são escritos pelos discípulos de Jesus. Alguém vai perguntar e dizer bem assim: mas como eles escreveram tudo isso? Não é Deus o Deus da palavra? É, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever a palavra de Deus. E é esta palavra que nesta noite nós viemos falar, da palavra exclusivamente de Jesus Cristo. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, eu meditando qual a mensagem que o Espírito de Deus me traria para eu apresentar para a igreja, para eu entregar. Eu falei que a vigília se chama Vasos Escolhidos. Eu queria ter vindo nesta noite, como eu costumo falar, pastor, ser um vaso na mão de Deus. Mas enquanto o pastor falou um minutinho comigo, Deus disse: muda tudo, e eu e você vai ser um servo. Porque na minha casa não tem maior, não tem menor, para mim todos são iguais, mas eu quero
usar da vida de alguém para servir. Eu aqui olhei para ele e disse: então, eis-me aqui, Senhor, não precisa de muito. Eu quero trazer uma mensagem simples e objetiva para o coração desta igreja nesta noite. Dentro do capítulo a qual nós fizemos menção, um pouquinho de texto lido, nós vamos ver aqui Jesus falando a respeito de homens a qual ele fez uma chamada, e dentro desta chamada vai haver uma escolha, e do Espírito de Deus me tomou para trazer apenas 3 tópicos nesta igreja nesta noite. A saber, o primeiro tópico, nós iremos falar sobre como ele chama, por onde ele chama. Aí nós poderíamos, você repete comigo, por gentileza, digo primeiro, a palavra. Segundo, a chamada. E terceiro, a escolha. Então são esses 3 tópicos que nós iremos fazer menção nesta noite da palavra de Deus. O livro, ou melhor dizendo, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, nós vamos ver aqui no capítulo 4, direcionado exclusivamente aqui para a chamada a qual Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está fazendo. Mas como que a chamada ela vem? A Bíblia diz que primeiro a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho certeza que a pastora Sueli, o pastor Reginaldo e demais irmãos disseram: eu quero fazer um convite para você, e esse convite se torna uma chamada. Vamos na quinta-feira adorar a Deus lá no templo, porque eu estou fazendo o convite, e quando faz o convite é logo uma chamada. E observe que Jesus ele está passando, o versículo 17 diz que ele está anunciando que é um arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Só que ele está andando no mar, à beira do mar da Galileia, ele começa a ver homens pescadores, ele começa a ver pessoas, aí ele começa a fazer uma chamada, e essa chamada nós lemos, a saber, primeiro Pedro e André, depois nós vamos ver Tiago e João. Mas como eu estou falando a respeito da palavra, eu sou obrigado pelo Espírito Santo de Deus, para que você entenda melhor como que funciona a palavra de Deus na vida daquele que tem chamado. Se nós adentrarmos no capítulo 4, versículo 1, diz a palavra de Deus: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas antes dele ser conduzido, houve algo sobrenatural. O que aconteceu, pregador? A Bíblia diz que Jesus está chegando, e na margem do Jordão está João Batista, aquele que antecede o ministério de Jesus, o ministério terreno. De repente ele vê de longe Jesus. Aí João escreve no capítulo 1, 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É quando João e todos os seus discípulos veem Jesus vindo com sua outra caravana. Aí ele diz bem assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima de João. Quando Jesus se aproxima de João, João diz: é necessário. Jesus então, para encurtar a mensagem, os irmãos sabem, Jesus é batizado no Rio Jordão. Aqui adentra a palavra. Quando ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, incorporada numa pomba, desce e toca em Jesus. Aí aqui Jesus é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele é tocado por este Espírito, aqui vai para você a primeira prova. Quero ser cheio do Espírito de Deus. Está preparado? Você vai sair daqui nesta noite cheio da presença de Deus. Mas tem daqui, segura um pouquinho, tem uma condição. Qual é a condição? Cheio. Mas agora a Bíblia diz que ele é conduzido ao deserto. Não vou trazer explicação sobre o deserto, mas vocês sabem o que é o deserto. Só que quando Jesus chega no deserto, diante de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele não bebeu e não comeu. Jesus ele se fez igual
igualzinho a mim e a você. Aí ele está no deserto. Quando ele está no deserto, tem alguém que anda ao nosso derredor, procurando uma falha, uma brecha para querer nos tirar da presença de Deus. Este alguém, ele está colocado aqui no versículo 3. Ele olha para Jesus e vê uma condição a qual Jesus estava tendo. Qual é essa condição, pregador? Jesus, ele está com fome e com sede. Ele está então vulnerável. Segundo a Bíblia, Jesus está vulnerável, mas espiritualmente ele está cheio do Espírito de Deus. Vou soltar a primeira palavra para a igreja pegar. O inimigo viu que ele tinha fome, tinha sede. Ele foi na fome, porque a sede você consegue controlar. 72 horas de jejum, pastor, pode ir até mais. Eu acho que poucos crentes ainda fazem isso. Aí daqui de repente ele olha para Jesus e disse: está vendo ali? Tem um monte de pedra. Se tu és filho de Deus, diga para que as pedras se transformem em pão. Aí Jesus olha para ele e diz bem assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É esta palavra que eu vou trazer nesta noite para você que entrou aqui com sede e fome. Ele tem uma palavra para te alimentar nesta noite. Aleluia! É a palavra que alimenta. Estou cheio do Espírito. Aí agora você diz: mas eu não acredito que estou passando por isso. É tanta prova, é tanto deserto, é tanto vale, mas tenha o Espírito que move esta igreja nesta noite. É Ele que te move, é a palavra que te movimenta. Se eu olho para João capítulo 1, ele vai dizer bem assim: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Eu volto um pouquinho em Gênesis, quando no capítulo 1, a partir do versículo 3, Deus olha para tudo aquilo lá. Mas antes, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas sobre a forma dela havia águas, e em cima das águas habitava esse Espírito que está sobre este púlpito e sobre esta igreja. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta casa. E o Espírito se movia sobre as águas. Não vim pedir para você levantar a mão e dar glória a Deus, que eu não sou agitador, mas a palavra ela movimenta o teu coração e tu consegue levantar a mão e dar glória. Tu consegue falar línguas estranhas e se quiser chorar, chore, porque o Espírito Santo de Deus está sobre esta casa. Jesus disse bem assim: ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a multidão de anjos. Ele disse: haja. A palavra haja. Ele está dizendo pela palavra. E a luz que me guiou para lhe trazer nesta noite é a mesma que está sobre esta casa. Porque a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Então ilumine aonde trevas, mas tu tem que ser cheio do Espírito de Deus. É pela palavra que você foi chamado. Te chamaram. E talvez você esteja aqui e diz: mas eu já recebi essa chamada, então daqui a pouco eu vou pregar para você que ainda não sabe se é escolhido ou não. Meu Deus! É a chamada, é a palavra. Olhando para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Marcos, no seu capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus está em Cafarnaum, na casa. Se ele estava na casa, ele continua aqui. Aqui é a casa do Pai, aqui é a casa de Deus. E o que ele estava falando? A Bíblia diz que ele estava falando a palavra, ensinando a palavra. Aí a gente cumprimenta. Como que esta palavra vem a mim e a você? Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui nesta noite com uma fé genuína para ouvir a palavra daquele que ainda cura, salva e liberta no meio dos oprimidos. É a palavra de Deus nesta noite. É pela palavra. Na palavra também a Bíblia
entre o que vai entrar na Babilônia. Depois de 30 anos, pastor, aproximadamente 30 anos, a palavra que vem a Ezequiel, ele diz bem assim: Ezequiel, põe-te de pé e falarei contigo. Deixa eu aplicar para você. Talvez você adentrou aqui caído, cabisbaixo, triste, angustiado, mas Deus, ele está dizendo pela tua palavra hoje: eu vou te levantar. Pela minha palavra hoje eu estou te guiando pelo Espírito Santo. O deserto está demais, a tentação está demais, vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É pela palavra que nós estamos aqui nesta noite. É a palavra. Tem mais Bíblia, mas eu quero aplicar pouco, rápido. Eu só vim entregar o que Deus mandou. No meio desta multidão tem alguém que vai sair daqui diferente. E eu quero que seja a obra completa, sem que o Senhor atinge desde o culto a toda a nave da igreja. Porque a palavra dele não volta vazia. Quer mais um pouquinho de vida? Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra, aqui é tríplice natureza, corpo, alma, espírito, ossos, juntas e médula, e ela é capaz de discernir o teu pensamento, a qual tu tem tido hoje. Mas diz o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Volte em Hebreus 4:12. Ele tem poder de ir de encontro e sondar o teu interior, o teu coração. A palavra qual eu trago nesta noite, não é eu que vou revelar, mas é ela que quer te dar a revelação de quem é Deus na tua vida nesta noite. É Deus que está na casa. Ele estava em Marcos curando, e ele está aqui nesta igreja hoje. É pentecostal, é Cristo que está na casa. Ele está dizendo: eu estou operando entre nós. Eu vou repetir: eu estou operando entre nós. Muito obrigado. Não tem nem como eu dar o tema. Saí de casa pensando chamados e escolhidos. Minha esposa até perguntou: meu esposo, o que tu vai pregar? Chamados e escolhidos. Aí eu venho ali, aí eu olho depois o banner com detalhe, aí está lá: louvor e adoração. Aí na conclusão você vai entender por que louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. Glória. Quando falamos, irmãos, a respeito de chamados, todos que ouvem o convite de Deus e aceitam, ele está aceitando uma chamada. Como que eu interpreto? Dentro do texto, Jesus está passando no mar da Galileia. Ele chama Pedro, Tiago e João. É os que narram aqui a Bíblia. Aqui está uma chamada. Mas qual é a condição para ser chamada? No mundo secular, a chamada funciona através de um currículo. Uma grande empresa, ela vai fazer uma chamada, a qual essa chamada é para preencher uma vaga. Ela pede o seu currículo, você envia o currículo e lá está todos os seus dados pessoais, sua profissão. É ali onde eles fazem uma análise de RH, na parte psicológica também. Aí ele liga para você e faz uma chamada e diz: olha, o teu currículo foi selecionado e você vinha, por gentileza, compareça ao RH da empresa tal dia e tal hora. Você com compromisso chega no horário certo, na hora marcada. Deixa eu te perguntar e eu já te respondo: será que eu e você temos marcado este compromisso com Jesus? Pela chamada que Ele tem nos feito, nós temos chego à casa de Deus com ordem e decência. Aí eu explico para o irmão, e como que é o currículo para se apresentar a Jesus? Ninguém se apresenta a Jesus, é Jesus que vai se apresentando, é Jesus que vai passando e dizendo: vinde a mim. Aí ele vai dizendo: me acompanha. Esse é o chamado de Jesus e o currículo deles. Muitos pregadores vão dizer bem assim: porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu até concordo, mas quando eu leio a Bíblia, isso aqui está falando sobre o ministério a qual Ele vai dar. Por
um homem cheio de sabedoria, um homem tão capacitado, até mestrado era Nicodemos. A Bíblia diz que uma certa noite, voltando em Marcos 2:1, ele ouviu Jesus dentro da casa. Aí ele não tinha oportunidade, porque os fariseus e saduceus, eles travavam, criavam a barreira. Jesus não poderia entrar na casa primeiro de um pecador, depois Jesus não poderia se assentar com eles à mesa, mas Jesus veio para quebrar esse paradigma, para tirar todo esse dogma. De repente, a Bíblia diz em João capítulo 3, que à noite, era como aqui, à noite, ele teve uma oportunidade que eu e você temos tendo hoje. A Bíblia diz que Nicodemos está à noite na casa com Jesus, e Jesus começa a ter um ensinamento para ele. Aí ele começa a dizer sobre a regeneração, que é nascer de novo, da água e do Espírito. Eu disse para você, se você veio com sede nesta noite, ele tem a água que vai tirar a tua sede. Se você veio com fome, não é o inimigo que vai saciar a tua fome, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Aqui está. O diálogo foi tão interessante que ao final desse diálogo, Nicodemos se rende aos ensinamentos do reino de Jesus. Ele se arrepende e se torna um dos seguidores, discípulos de Jesus. Então observe, outro exemplo, eu estou falando sobre aquele versículo que muito interpreta. Ele não escolhe os capacitados, ele escolhe na Bíblia também. Outro, um camarada, mas pense em um camarada formado na melhor faculdade de Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Este homem tem um nome por nome Saulo, no grego traduzido, vai dizer também que é Paulo. Aí o que é que acontece? Este homem, com toda a sabedoria, ele teve um encontro e Jesus o chamou ele. Aí aqui está o vaso escolhido, a qual Deus tem chamado. Não interessa a classe, não interessa a posição. Para Jesus o que interessa é que ele está te chamando. Quer mais um exemplo? Eu vou te dar agora dentro desse. Eu poderia falar dos 12, mas não dá para falar dos 12. Vou parar no primeiro. Observe bem, quem é Pedro, Tiago e João? A Bíblia própria diz que eles são pescadores. Os camaradas, meus irmãos, são profissionais na área. Ninguém ganha água dos caras na pesca. Tem profissional aqui que eu sei que tem. Na sua área você é o top 10, porque você domina. Aqui é malharia, né? Então tem artesã. Quer ver um exemplo? Se eu botar em Êxodo capítulo 31, falar que o povo tinha saído do Egito e Moisés conduzia. Moisés, é Reginaldo, né? Moisés conduzia o povo. Está sozinho, meu pastor? Tá, não, eu vou explicar porque Deus está mandando. Reginaldo está dirigindo um povo que saiu de uma opressão, de algo diferente. Aí dentro desse tempo ele chegou, mas ele precisa de ajuda. Precisa ou não precisa? Diga amém. Então precisa, ele precisa de ajuda. Ele faz tudo sozinho? Não, porque até Jesus andava com 12 discípulos do lado. Então por que nós vamos fazer sozinho? Eu estou sozinho aqui? Não, eu trouxe mais dor na minha retaguarda. Eu estou sozinho espiritual? Não, tem o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo que é conosco. A Bíblia diz que numa cidade de artesã, que quando Moisés chega lá, ele vem assim: ou estou dando tabernáculo, vai ter que montar todas as armações do tabernáculo, mas não vai ter com Moisés não. Eu vou levantar um de nome desconhecido. Quem é ele? Bezalel. Quem é Bezalel? É um artesão, pastor. Quem é esse Bezalel? É aquele que vai fabricar, vai fazer a arca representativa que trazia a presença de Deus. Então nesta noite eu vim pregar para você que está achando que não é ninguém no meio da casa, mas Deus está dizendo: não tem nome, mas eu vou dar. Teu nome vai ficar na história do cristianismo, teu nome vai ficar na história do evangelho. Aí aqui entrou, aí agora está. Quando eles vão fazer a chamada, aí agora eu explico para você. Por que, pregador? Tu explicou sobre o camarada que é bem inteligente, que tem sabedoria, porque esses homens aqui para muito eram leigos, mas só se fosse na letra, porque para pescar os camaradas não tinha igual. Vai vir uma decepção, quem sabe um dia eu não volto e falo
Mas vamos lá, eu estou falando sobre palavra, chamada e escolhas. A Bíblia diz então que esses moços, segue Jesus. Quando eu adentro no capítulo 10, aí vocês vão ver, o pastor antecedeu falando de Lucas dos 70. Aqui eu estou falando da missão de 12. E a missão que Jesus passa por 12. Mas quem são esses 12, presbítero? Deixa eu explicar pelo menos 2 ou 3. Que ele não escolhe os capacitados só não. Ele escolhe também aqueles que não são. Se eu falar a respeito dos pescadores, você já sabe. Pedro, Tiago e João eram pescadores. A dizer aqui a palavra de Deus que Pedro e André, a Bíblia não diz, mas os estudos teológicos nos informam que eles eram filhos de Jonas. E a saber que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Zebedeu, pastor, era igual aquele grande empresário aqui na cidade de Monte Sião. Era um homem muito rico. O homem era empresário de pesca. E os filhos não se preocuparam, falou, é por Jesus. Nós vamos largar o barco, papai, vamos de largar o Senhor também. Vamos seguir aquele que está nos chamando, porque coisa boa vai chegar lá no final. Aí eles vão seguir a Jesus. Outro que vai é o próprio Evangelho de Mateus. Quem é Mateus? A Bíblia diz que Mateus um dia, nesse mesmo tempo que Jesus está passando sobre o mar da Galileia, a Bíblia diz que Mateus está sentado. Lá na minha região vai falar uma cidade portuária, aquela cidade que fica perto do mar. Mateus está sentado ali. A Bíblia diz que Jesus passa e chama Mateus, segue-me. Este nome ainda está como Levi. Aí ele chama Levi, que é o próprio Mateus. Mateus larga tudo e vai. Mas o que acontece? Só que ele era cobrador de impostos. No meio da sociedade daquela época, ninguém gostava de Mateus. O que eu quero dizer para você? Talvez alguém aí fora não goste de você, mas o Jesus a qual nós pregamos nesta noite, vem que eu estou chamando, vem que eu estou chamando. Aleluia. Está sobre o chamado. Mais um chamado para nós ir para mais 8 minutinhos. Aí eu falo sobre os escolhidos. Qual é o outro chamado? Eu cheguei aqui cansado. A viagem foi um pouco longa e eu cheguei cansado. Mas como Jesus chama? Ele chegou no próprio Evangelho de Mateus 11:28, ele diz bem assim: Valde, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu disse, Senhor, eu cheguei cansado. Aí ele disse, vinde a mim, é a chamada que ele faz para você. Outro diz ainda, Salmos de número 37, versículo 5 ou verso 5, se melhor você entender, entrega teu caminho ao Senhor, é chamada, confia nele e tudo ele fará. Hoje é dia de você entregar. Tem mais uma chamada? Tem. Cadê? Tem jovem no meio da igreja? Tem, eu estou vendo. Tem uma moça ali com um jovem do lado. São jovens. Tem pessoas adultas também. E qual é a chamada que ele diz? Em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 2, 3, 4, 5, até chegar no 7. Assim para Jeremias: antes que tu ou que eu te formasse no ventre da mãe, eu te escolhi, te chamei pelo teu nome. Aí Jeremias, como um jovem, não estou falando aqui, mas é a palavra, muito jovem não quer compromisso com Deus, ele usa um argumento de defesa, ele diz bem assim: eu ainda não sei falar, eu sou muito jovem. Aí Deus está dizendo: eu batizo criança, eu batizo jovem, eu batizo Joel, como Joel profetizou, esta ainda é a palavra. Ele batiza, ele levanta jovem, criança, ele usa de pessoas de idade, porque ele te chamou, ele te escolheu. Ai, mas eu já estou andando assim. Mas abre a boca, fala desse Jesus, porque ele te chamou e te escolheu para fazer a grande obra, anunciar o Evangelho da salvação, diz o Senhor. Você foi chamado pela palavra, você é escolhido pela palavra. Se eu oro com essas palavras, a qual o próprio Jesus está dizendo, em João capítulo 15, eu já estou nas escolhas, 15:16, ele diz: não escolhesse vós a mim,
mas eu vos escolhi para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Ele está dizendo: não pense você que a decisão que você vai tomar é de si mesmo, pensando que dizendo: não, Jesus me aceita. Não, é Ele que me aceitou, é Ele que te aceita. Não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Mas então, pregador, e o que tu vai falar para o adulto? Paulo disse em Gálatas capítulo 1:15: quando porém aquele que me separou antes de eu nascer, Ele me chamou pela sua graça e aprove revelar-se a mim o ministério para falar o presente da sua palavra. Aquele perseguidor, o Senhor chamou e escolheu e disse, quando eu olho para Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15, vai dizer que logo depois dele ter um encontro súbito com Jesus, um encontro que foi de repente. Talvez você chegou aqui nesta noite dizendo: nunca aconteceu comigo o que está acontecendo hoje. Essa espada está penetrando em mim diferente. Ela não machuca, mas ela cura. Esta palavra, ela teve um encontro com um perseguidor, vem perseguindo. Eu não quero saber de crente como Paulo, mas Deus está dizendo nesta noite: eu tenho te escolhido. Antes que tu se formou no ventre da tua mãe, eu tenho escolhido a ti. Quer ver? Dentre os 12 discípulos de Jesus, havia um discípulo por nome Filipe. Esse Filipe, a Bíblia diz que ele está descendo de Jerusalém para Gaza, quando de repente, à beira do caminho, uma carruagem está parada. Nessa carruagem tinha aquele moço que cuidava da princesa de Cadência. A Bíblia diz que Filipe vai se aproximando. Aí eu aplico para você: como tem sido a sua aproximação com aqueles que não são crentes, estão do seu lado? Como tem sido a tua aproximação no lugar do teu trabalho? Como tem sido a tua aproximação nas ruas? A Bíblia diz que Felipe vai chegando devagarzinho e de repente ele vê que ele está lendo ainda. Como uma ovelha foi levada ao matadouro e como um cordeiro não abriu a boca. Aí quando Felipe aborda o rapaz da Etiópia, a Bíblia diz que ele disse: você entende o que está lendo? O rapaz fala bem assim: eu não tem quem me explique. Me explica para mim, quem é quem aqui? Aí ele diz, ele dá a lição, ele diz bem assim: eu poderia até conjecturar, mas eu vou liberar uma palavra. Ele é aquele que em João 15, João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus escolheu Jesus por mim e pela tua causa de pecado, para nos dar essa liberdade de anunciar a palavra de Deus. Aí de repente, meu irmão, o etíope vai andando e ele vê água e ele diz assim: pastor, eu já quero logo me batizar. O que me pede ser batizado? Ele diz que é batismo. Então se batiza. Quando você se batiza, você recebe de Deus esse Espírito. De Mateus capítulo 4:1. E a Bíblia diz que aqui estava o Espírito de Deus, mas o Espírito que ele deixou ser na igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Alguém levantou a mão ali e está cheio do Espírito. Vou repetir de novo: quando você recebe de Deus esse Espírito Santo, você começa a ter ousadia. Me explica, pregador. Aí no comecinho de Mateus capítulo 10, no versículo 1, a Bíblia diz que Deus em Jesus chama os seus 12 discípulos. A Bíblia diz que ele diz: e eu vos dou poder e autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para curar os enfermos. Deus está curando enfermidade neste momento. Não precisa nem a imposição de mão, mas o Espírito de Deus, na autoridade desta palavra, está curando agora. E Deus está dizendo: não é no sangue, eu estou visitando agora a tua mente, eu estou colocando sobre a tua mente pensamentos de paz, pensamento de amor e pensamento de
profeta Isaías, capítulo 6, o próprio profeta vai falar a respeito do sobrenatural que vem sobre a vida dele. Diz a Bíblia: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías está dizendo, vi serafins que desciam e subiam, com 2 asas ele voava, com 2 ele cobria o rosto e com 2 ele cobria as pernas, seu corpo, e o céu se abrindo, e eu via a glória de Deus sendo manifestada, e no alto e sublime trono eu vi o Senhor assentado, e os serafins desciam e subiam voando e cantando. Opa, louvor, adoração. Eles estavam numa noite que nem essa, de louvor e adoração, mas tinha a palavra. Aí Isaías diz bem assim: mas ele confessa, isso é arrependimento. Eu sou um homem que pratica a iniquidade e vivo no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, cheio de pecado, que falam palavra que não agrada a Deus. Para mim não é rara a mensagem direta nesta noite. Aí Isaías diz, ele está confessando: eu sou um homem de lábios impuros. Só que ele está vendo o que Estevão viu quando estava sendo morto. Deus está dizendo bem assim: tu está pensando que está morrendo, mas eu estou te trazendo novamente vida, e vida em abundância. Não nego o meu evangelho, porque Paulo em Romanos 1,16 ele disse: porque o evangelho de Deus é poder para todo aquele que nele crê. Ou melhor dizendo, ele diz bem assim, 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de salvação para todo aquele que nele crê, a saber, primeiro do judeu e do gentil também. Então não se envergonhe de falar a verdade quando você tem o Espírito de Deus. Quando Isaías diz aqui: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí a Bíblia diz que foi manifesta a glória do Senhor, assim como Deus trouxe sobre a vida daquela que iria gerar no seu ventre o prometido das nações, o Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que Lucas capítulo 1:37, para Deus nada é impossível. Talvez você está dizendo: eu entrei aqui no pecado, mas o Deus que perdoa pecado, ele está aqui nesta noite. Talvez você está dizendo: eu sou chamado, mas eu não sei qual é essa escolha, eu não sei nem falar como Jeremias disse, mas ele está dizendo bem assim. Aí um dos serafins voou até o trono, pegou na sua mão uma tenaz com brasa vivas, que é a palavra. Ele tocou na minha língua e eu fui regenerado, fui transformado. Se coloque de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela traz uma chamada, ela traz escolha, e ela traz para você essa escolha de anunciar o Evangelho. Terminando a mensagem, eu quero aqui fazer uma aplicação tipológica. Observe bem que o capítulo 6 eu poderia apresentar para os irmãos, conforme nós estudamos, uma tipologia bíblica. Qual é ela? Conforme que em Gênesis, quando Deus diz bem assim: e façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus desceu com o Filho e com o Espírito que estava sobre as águas, mas os anjos o acompanharam. Eu aplico essa mensagem de Isaías capítulo 6 para na igreja nesta noite, dizendo bem assim: neste momento o próprio Jesus está aqui, inserido neste versículo, neste capítulo, e está toda a multidão de anjos, a saber, aquela parte que foi excluída, e o inimigo que está querendo fazer parar da tua chamada, da tua escolha, e de falar da palavra de Deus. Aí ele diz bem assim, Isaías, depois, pastores, de ser transformado, a Bíblia diz que Deus fala, diz bem assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei?
E quem há de ir por mim? Nos céus eu contemplo. Jesus olhou para todo mundo assim, para os anjos, mas já tinha anjo que trazia resposta, era Gabriel. Já tinha anjo que luta pela minha oração e pela sua, segundo Daniel, Miguel. Já tem anjo que acampa ao nosso redor para nos livrar do dia mau. Então Jesus levanta a mão e diz bem assim: ei Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Da mesma maneira, quem é servo se coloca como Isaías, ele levanta a mão e diz bem assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Cadê você nesta noite? Olha lá com a mão levantada, levante a tua mão que eu vou liberar a palavra. É ela que é profética sobre a tua vida. Ele quer enviar, ele quer levantar Bezalel para ajudar esse ministério. Ele quer preparar missionários e missionárias sobre este lugar mais puro, santificado. Ele quer levar jovens puros, santificados. Ele disse para Jeremias: eu te santifiquei. Jeremias prega para 7 nações o arrependimento, a conversão. Então nesta noite receba de Deus. Esta é a mensagem para a igreja, em nome de Jesus. Quantos entenderam esta mensagem? Dá glória a Deus. Oh glória, seja louvado nesta noite. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está movendo o teu íntimo e interior. Ele está dizendo: as águas estão sendo movidas, o Espírito de Deus está curando, o Espírito de Deus está